Biblioteca Virtual do PCJ. Bíblia Sagrada Novo Testamento Livro, Atos dos Apóstolos. Fonte do áudio, Atos dos Apóstolos filme completo em português. Títulos e subtítulos, Bíblia Sagrada tradução da CNBB. Edição de Carlos Eduardo da Silva. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Assim ele partiu. Pelo caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar e de volta para casa estava sentado em sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Eu estou lendo isso aqui, mas eu não entendo o que está escrito e... O senhor entende o que está lendo? Felipe perguntou. Como eu posso... Ele respondeu: entender se alguém não me explicar. Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais. Ele, porém, seguiu seu caminho cheio de alegria. Contudo, Felipe apareceu em Azoto e, seguindo viagem, pregava o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele respondeu: levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Assim levaram-no pela mão até Damasco.
Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Senhor, respondeu Ananias, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa. Impondo as mãos sobre Saulo, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha.